Sindenologia em defesa da fé cristã. Os dois processos químicos visíveis no sudário, que tornam inviável sua datação por radioisótopo de carbono, que confere-lhe uma data entre 1260 e 1340 d.C. O revestimento bioplástico, processo pelo qual as bactérias formam coluna em tecidos antigos, criando uma espécie de verniz incrustada aos fios do linho, que são praticamente impossíveis de serem removidas para datação por isótopo de carbono. Essas colônias de bactérias revestem as camadas fibrilares do tecido de Turim, tornando a datação pelo método de carbono 14 insustentável e imprecisa. O incêndio de 1532 em que o sudário foi exposto, o efeito do calor e de outros componentes químicos derivados do efeito de combustão, água, dióxido de carbono, etc., fez com que o linho tivesse o seu conteúdo de carbono 14 alterado pela absorção dessas substâncias químicas. Então vamos aqui para o revestimento bioplástico. O Dr. Leôncio Garza Valdez, médico e professor da Universidade do Texas, pesquisou e descobriu resíduos orgânicos gerados por bactérias em múmias. Ao tentar datá-las no processo de radiocarbono, descobriu que esses resíduos que formavam um revestimento bioplástico sobre os fios do tecido alteravam o resultado de datação devido à impossibilidade de se limpá-los de modo adequado. Em 1993, o Dr. Valdez conseguiu algumas amostras do sudário que haviam sido cortadas na mesma ocasião do teste de carbono de 1988, juntos ao professor Giovanni Ricci, o microanalista de Turim já mencionado, guardião das amostras e homem de confiança do cardeal Balestreiro. Ao analisá-las, ele descobriu a presença de revestimento bioplástico, chamada Lichenotelia varnish, sobre os fios do linho. Assim, com a presença desses organismos, Lichenotelia. Aliás, o Dr. Garza Valdez não conseguiu fazer o teste de radiocarbono exatamente pela dificuldade em se fazer a limpeza. Ele chegou a utilizar exatamente o mesmo processo de limpeza que foi utilizado pelos laboratórios do teste feito em 1988, e constatou que o revestimento bioplástico não saía. Segundo o Dr. Valdez, a pátina causada pelos fungos é um acréscimo natural nas superfícies antigas estáveis. São necessárias centenas de anos para que os fungos criem um verniz contínuo. As fibras do sudário de Turim têm um depósito espesso devido às bactérias. A data obtida mediante o carbono 14 em 1988 deve-se, na realidade, a uma mistura do carbono 14 do tecido do sudário com o carbono 14 da pátina de bactérias. Este seria de até 60%. À luz desses estudos, o inventor do processo de datação por radiocarbono, pelo processo utilizado no sudário, Harry Gove, teve de declarar em janeiro de 1995 o seguinte: a técnica que se usou em 1988 para a datação do sudário de Turim por meio do carbono 14 foi inventada em meu laboratório, na Universidade de Rochester, em 1977. Depois dessa datação, estive convencido do resultado durante anos. Recentemente, porém, o Dr. Garza Valdez, de Santo Antônio, Texas, apresentou provas consistentes a respeito de um tipo de contaminação por carbono, recentemente produzida nos fios do sudário por bactérias que os processos de limpeza usados pelos 3 laboratórios podem não ter removido. Essa contaminação, de acordo com sua espessura, pode fazer com que a data fornecida pelos 3 laboratórios seja mais recente. Fecha aspas, declarou Harry Gove. Por esse motivo e outros, não devemos dar a menor consideração a essa tentativa de datação ocorrida aqui em 1988. A contestação de Kuznetsov, diretor dos laboratórios e assíduo de pesquisa de biopolímeros de Moscou, e que foi prêmio Lenin de ciência, o Dr. Kuznetsov,
Participou de um congresso em Londres, onde foi convidado a testar os seus métodos de datação por radiocarbono pelo geólogo Dr. Guy Berthoud, para comparar com os resultados do exame do sudário. Analisando a história do sudário, ele descobriu que o sudário passou por um incêndio em 1532 e resolveu recriar a condição em laboratório. E descobriu que o linho absorveu carbono 14 recente, principalmente por ter se submetido a altas temperaturas por tempos suficientemente longos na presença de produtos de combustão, água, anidrito carbônico e óxido de carbono, e íons de prata, pois a urna que continha o sudário era de prata, capazes de agir como catalisadores. Para comprovar isso, Kuznetsov pegou um tecido de linho do primeiro século, procedente de En-Gedi, Israel, e enviou ao laboratório de Tucson, no Arizona, onde fizeram a datação. Mais tarde, o professor russo queimou outro pedaço do mesmo lençol, simulando a condição do sudário no incêndio, e enviou novamente para Tucson. O resultado obtido dessa datação foi de 1.300 anos mais recente. Conclusão. Conforme o Dr. Gaza Valdez e o Dr. Kuznetsov, não se aplica testes de radiocarbono a materiais têxteis, como o linho, por exemplo, devido aos seus altos níveis de contaminação sem possibilidade prática de remoção. No entanto, existem motivos para se supor que o que ocorreu foi uma tentativa deliberada para desacreditar a originalidade do sudário de Turim. Aqui uma foto ampliada do sudário. Ela é frente e verso, né? Parte frontal e o dorso também do homem do sudário. Então aqui temos fontes e artigos acadêmicos de pesquisa. Tá aqui, ó, os estudos do Dr. Kuznetsov, publicados. Alguns são artigos, outros são conferências onde ele participou. E também do Dr. Gaza Valdez. Tá aqui, ó. Alguns são artigos acadêmicos revisados por pares. Fontes historiográficas e artigos acadêmicos de pesquisa. Então é isso aí. Sindonologia em defesa da fé cristã. Os dois processos químicos visíveis dentro do sudário, no sudário, que tornam inviável sua datação por radioisótopo de carbono, que lhe confere uma data entre 1260 e 1340 d.C. Então, irmãos, é isso aí. A conclusão é que o sudário não pode ser datado da Idade Média e pelo menos são mais de 32 evidências científicas irrefutáveis que comprovam sua originalidade e sua datação originária do primeiro século.